Legal, começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 22 e um podcast polêmico a respeito do Corinthians. A polêmica está no ar no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar só de duas delas hoje aqui no Podcast Mão, com a permissão dos amigos Teleco, Vessone e Vitão, porque tem muita coisa rolando no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é líder disparado, mas tem gente falando que o campeonato tá comprado. E outra polêmica em relação à camisa laranja, camisa número 3, que falam que pode ser a camisa 2 durante o ano. A gente vai falar desses dois assuntos, é isso mesmo, Teleco? Tudo bem? Boa noite, e hoje é o podcast 22, que é o mesmo número da camisa do Marcial, que fez um golaço ontem. Marcial, que dizem que é filho do Terrão, mas não é bem assim, não começou no Terrão do Corinthians, né, Vessone? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom aí pra vocês, pra todos os ouvintes, é isso mesmo. Ele veio agora muito mais recente, né, ele não é daqueles igual, por exemplo, o Edu Gaspar, que era desde os 8 anos, enfim. Ele veio agora muito mais recente, se não me engano, já com 20 anos, quase para 21. Enfim, jogou na base, vai ser considerado para o futuro como alguém que passou pela base do Corinthians, mas é diferente daqueles casos como Marcelo Digian, Ronaldo e tantos outros que vieram no sub-12, 13, 14, enfim, foram subindo até chegar no profissional. Pois é, o marketing vai usar isso, obviamente. O marketing adorou no dia da estreia da tal camisa do Terrão, um moleque da base fazendo gol, mas como o Vessone disse, não veio bem do Terrão o Marcial, né não? Vitor Guedes, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo comigo. Eu sou uma pessoa paulistana, urbana, não entendo muito de terrão, embora tenha jogado até na infância, sem caô, como dizem os flamenguistas, sem cascata no próprio Corinthians, mas até onde eu estudei no ginásio, no pré-terra, era marrom, agora é laranja, né? Vivendo e aprendendo, né? Não, eu escrevi sobre isso outro dia no meu Twitter e recebi um monte de xingamento de corintiano, a terra é laranja. Eu falei, terra é marrom, cara, a não ser que o pessoal jogue na base do Corinthians no Saibro. Será que estão jogando tênis na base do Corinthians, Teleco? Não estão jogando não. Apesar de ser um pouco alaranjada ali a terra, isso daí é só uma historinha, né, da Nike. A Nike também lançou uma camisa lançou camisa amarela, lançou camisa azul, tudo fosforescente para outros times aí, como a Inter de Milão, como o Manchester City. E eu queria saber que história que eles inventaram lá. Independente do que eles fizeram, a campanha foi super legal. Para quem quiser acreditar que é o Terrão, beleza. Mas tá aí, é uma camisa laranja fosforescente, igual dos outros times. A questão que eu queria falar sobre isso aí é o seguinte: a terceira camisa é polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Nesse aspecto eu sou das pessoas mais conservadoras do mundo. Camisa pra mim do Corinthians que eu mais gosto é a número 2, preta e branca, com a número 8 de Basílio às costas, igual a 37, sem froince de gola, detalhe. Agora, desde que o Corinthians lançou a camiseta roxa, eu fui completamente contra, e vendeu o que vendeu e entrou dinheiro, eu deixei de cornetar, falar da minha vontade pessoal, se os outros gostam, eu não compro. Agora, o que é ridículo são esses argumentos, né? Grenar por causa do Torino, amarelo porque é a seleção. Não precisa disso, né? Inventa uma camisa por ano, como inventa o Arsenal, o Manchester City, o Manchester United, o Barcelona, já que o mundo é globalizado e a Nike faz uma campanha mundial. Mas não vem com essa cascata de terra, que terra não é laranja, coisa nenhuma, né? Laranjada na minha época era outra coisa, nem vou falar o que é porque eu tenho classe, mas laranjada na época da faculdade era sinônimo de aquela laranjada, pedia, deixa pra lá, melhor não falar nada, senão vou perder a classe. Eu tenho uma sei lá que vem dizer, né, Belo? Na verdade, a gente já falou até um pouco sobre isso, mas eles acham essas, entre aspas, desculpa, mas para montar toda uma campanha de marketing com fotos, imagens, uma história, enfim, a não ser quando é uma data específica, data de verdade histórica. Eu me lembro muito bem daquela da Topper em 2002, que era prata, que era o jubileu de prata do título de 77. Então ali, né, era inegável que você realmente tinha uma homenagem para o clube, para uma data importante. A prata era simplesmente porque era o jubileu de prata, então era muito legal ali aquela camiseta e com uma história de verdade, não precisou ser criada nada, mas enfim. Aquele ano eu estava no estádio, o dia que estreou essa camiseta, foi justamente contra a Ponte Preta, foi 1-0, como em 77, só que o gol de Marcinho, aquele Marcinho que jogou no São Caetano. Quase um Basílio.
Não, pelo amor de Deus, coitado de Deus, Brasil. Não fala isso, que isso é coisa de... Isso é sacrilégio. Agora, não vou... Gosto, cada um tem o seu, mas marketing é uma coisa, né? Essa cascata monstro, né? Vitor, eu, ao contrário de você, eu sou a favor da terceira camisa, eu acho uma coisa legal. Que seja, a favor ou contra, não quero impor minha vontade, só não vem com cascata, né? Sim. Com história, né? Não, é isso que eu ia falar. O Santos lançou uma camisa azul que era linda, eu achava linda. A camisa azul do Santos. Ponto final. O torcedor santista que acha a camisa bonita, vai lá e compra. O Corinthians teve aquela camisa cor de vinho com a estampa de São Jorge, que eu achei maravilhosa. Aquela camisa, uma das camisas mais bonitas de todos os tempos do Corinthians. Então, legal, é bonita, vai lá e compra. Agora você pega uma camisa laranja, Teleco. Eu tô falando o torcedor do Corinthians, fala, pô, eu acho essa camisa laranja horrível, terrível, que eu pessoalmente acho muito feia. Só que tem a história do terrão, então eu vou comprar pro meu filho, daí é brincadeira. Isso que o marketing tenta fazer, obviamente. Não tô criticando eles, que eles estão tentando vender o peixe deles. Agora, lançar uma camisa horrível e fazer uma história por trás pra tentar vender, e o torcedor vai comprar por causa da história, vai ficar usando uma camisa feia, lança uma camisa bonita, que daí não precisa de história nenhuma pra vender. É um pensamento, é uma tese. Eu sou a favor da terceira camisa. A maioria delas ficaram muito bonitas. A pior de todas foi aquela cruz lá, preta e roxa. Aquilo até hoje eu não entendi muito bem. Foi a pior de todas até hoje. Eu acho a amarela a mais feia de todas. Mas a vinho, realmente, pra mim, foi, acho que a mais bonita dessas todas aí. Eu sou a favor da terceira camisa, já disse. E eu acho que uma coisa que você tem que ser ressaltada... Mas é terceira. Vocês acabaram de falar que a terceira é a segunda é terceira. Não, é só entender. Aí joga em casa, não joga fora. O Corinthians estreou a camisa laranja em casa. Quem defende a terceira camisa, normalmente, o discurso é que é pra jogar fora de casa, em jogos especiais. Quando jogou com o Fluminense na sua casa, num dia que, aliás, só mudando de assunto, já que eu cornetei muito essa camisa, eu não gosto. No dia que eu vi o mosaico mais bonito da história do Corinthians, eu nunca vi um mosaico tão bonito que o Corinthians tenha feito em outro, nem em Pacaembu, nem no Morumbi, nem um raio que o parta. E aí, nesse dia, o assunto foi a camiseta laranja. Mas na verdade, eu queria até lembrar isso também. De verdade, independentemente da coisa, a maneira como o Corinthians apresentou, eu vi um monte de gente ligada a marketing, eu li um monte de gente especialista falando que foi algo muito legal, assim, que o clube soube explorar, colocou no seu próprio estádio, transformou ele numa imagem toda laranja, enfim, foi toda uma mega super produção. Eu acho que foi uma bonita festa, a maneira que o Corinthians apresentou a camisa, fez um barulho muito grande. Isso, projetou o terrão no campo, no né? Gramado, ficou legal, isso ninguém pode negar. Mas eu só queria ressaltar também isso, a expressão do Vitor em relação ao mosaico, é um dos mosaicos mais bonitos, não só do Corinthians, não, de toda a história do futebol brasileiro e acho que até do exterior. Foi algo impressionante, assim, todo mundo, 1000%, todo mundo gostou, até torcedores rivais comentando, enfim, foi algo muito bonito mesmo, assim, eu acho que foi talvez o ponto mais importante realmente da noite, enfim, ali em relação à mesma camisa laranja, etc., mas foi algo histórico aquele mosaico 3D mesmo. Lembrou muito aqueles negócios que as torcidas na Turquia fazem, né? Aqueles mosaicos 3D, ou até na Alemanha. Algumas torcidas, o Dortmund, se eu não me engano, né? Fazem um negócio parecido, lembrou bastante. Exatamente. Fala, Teleco, você pediu a palavra? Então, eu bati um papo com o Magrão, né? O Magrão, ele pintou aquele mural que fica lá fora no estacionamento oeste, e ele também, trabalhou aí pra fazer aquele mosaico lindo, maravilhoso, né? Que tem o Batata, que é aquele torcedor que tá atravessando o gramado em 77, tem inclusive um mural lá no CT, né? É a mesma figura. Eles fizeram aquilo, ficou muito legal, apareceu na FIFA, inclusive, mosaico 3D, e eu acho que vai ter outros aí também nessa mesma linha. E só pra gente não se estender muito no assunto camisa, a gente já falou da laranja, cada um deu sua opinião. A camisa branca e a camisa preta. Vocês têm informação? O Corinthians vai lançar a camisa branca, que é parecida com o Mundial de 2000 no clássico contra o Palmeiras, domingo, na Arena da Barra Funda? O mando do Palmeiras, né? Depende do Palmeiras. Se o Palmeiras jogar de verde, o Corinthians estreia. Agora, o Corinthians e o Palmeiras, que na minha opinião é disparada a maior rivalidade de São Paulo, é o clássico que eu mais gosto, com todo respeito ao pessoal da Grande Praia Grande, ali, o Santos, o São Paulo. É o único clássico paulista que dá pra todo mundo jogar com uniforme 1.
Palmeiras de meia verde, calção branco e camiseta verde, Corinthians de branco, shorts preto e camiseta branca. É o único que não tem essa frescura de mudar calção, meia. E agora só falta jogar o Corinthians de laranja e Palmeiras de cinza, né? Aí podia passar no desafio ao Galo, né? Só falta essa palhaçada de pegar um Corinthians e Palmeiras, um de laranja e espera que o Palmeiras jogue de verde e o Corinthians de branco, né? É o mínimo, de repente... Né? Os fornecedores podem fazer sacanagem, né? Não é nem a rivalidade Corinthians-Palmeiras, mas o Palmeiras, quem faz a camisa pro Palmeiras é a Adidas. De repente a Adidas ouve falar que o Corinthians quer lançar, ou seja, a Nike quer lançar a camisa branca do Corinthians dentro da arena, mas se a Adidas mandar o Palmeiras jogar de branco, o Corinthians não pode estrear a camisa. Olha. E é um negócio de marketing, de rivalidade de empresa. É um negócio também de nada contra. Né? Todo respeito, Belo, se os marqueteiros mandassem no mundo, a gente chega na praia até a Angelina Jolie de sunga e o, né? e o Brad Pitt de biquíni, né? O maior Armagedon, né? O Palmeiras é verde, quando é preto e branco, não me venham com froince no derby, né? Quer inventar isso, inventa num jogo aí que ninguém quer na televisão, faz um dia não sei do que. Corinthians e Palmeiras é um clássico. Não sei se é o jogo da televisão. É o jogo da televisão, Corinthians e Palmeiras? É o jogo da televisão, vai passar para São Paulo também. E tem outra, né? O garoto propaganda dessa camisa branca e preta aí é o Edilson das Embaixadinhas. E além disso, eles vão com a camisa do Mundial, que o Palmeiras só conseguiu ver pela TV até agora, né? Então, tá aí o Rivale. Vai ser muita diversão aí. Eu entendo a indignação do Vitão, mas se eu sou do marketing da Adidas, eu ligo lá pro presidente do Palmeiras, falo, Paulo Nobre, usa a camisa branca hoje e pronto, você estraga a festa da Nike, que é a grande rival. Vendo como presidente de empresa, tirando o futebol um pouco de lado, é a coisa mais lógica que a Adidas faria, estragar a festa da Nike. O que você acha? Mas eu não consigo entender essa rivalidade, porque assim, um cara que é corintiano e o cara que é palmeirense, o palmeirense não escolhe Adidas ou Nike. Ele compra a camisa do Palmeiras porque ele é palmeirense. Se é Adidas, Nike, Umbro, Topper, Sufabril, Hering, Petistil, Pacalolo, sei lá que era. Finta, Calo. Agora, e o corintiano compra do Corinthians. Pacalolo que você foi longe. Nike, compra do Corinthians. Quer dizer, o cara não vai deixar de comprar a Adidas pra comprar Nike, ele compra do seu time. Assim, é uma rivalidade meio tosca. Isso aí é uma coisa que... E também se o Corinthians lançar domingo, lança quarta-feira contra o Grêmio, na sua casa, do jeito que ele quiser. Não vai ser 3 dias que vai mudar a história. Eu até acho que o jogo contra o Palmeiras é muito mais complicado que contra o Grêmio, porque é fora de casa, enfim, em tese é um jogo mais perdido do que quarta-feira. E tem aquela coisa de começar a camiseta zicada, corintiano, e quase todo torcedor tem essa coisa de a camisa deu sorte, a camisa deu azar, quer dizer, nem sei se é um grande negócio pro Corinthians estrear a camisa domingo ou quarta-feira. Eu só acho que é muita pequenez, porque a pessoa não ganha nem nada com isso, é só pro outro não ganhar, né? Porque ninguém vai deixar de comprar Nike, comprar Adidas, porque o Corinthians não vai comprar a camisa do Palmeiras. Sei lá, é uma competição meio tosca, eu acho. E aí, Vessone? Tô sendo muito ingênuo, você que é o cara mais malicioso. Eu concordo, na verdade, com essa situação de num derby e tal, muitas cores diferentes. Pra mim tinha que ser o preto e o branco e o verde também, isso não tem nem discussão. Agora, antes da gente passar para o próximo assunto, que é ainda mais polêmico do que as camisas, o assunto da arbitragem, como prometido, no mês passado, muita gente participou da promoção aqui do podcast Timão. O pessoal mandou e-mail, seguiu a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Aliás, continua seguindo a gente, tem mais promoção vindo aí. Tem muitos produtos oficiais do Corinthians até o final do ano, no ano que vem. E, inclusive, algumas associações que a gente vai fazer, surpresa para o ouvinte do podcast Timão, que mais brindes vão pintar aí para frente. Mas, nesse mês, o que estava valendo na promoção era uma caneca oficial do Corinthians. E o ouvinte tinha que responder. Qual era a pergunta, Vitão? 16 de dezembro, entrou para a história com um gol de Guerreiro no Japão. Antes dele, um grande ídolo também fez um gol muito importante no 16 de dezembro. Que ano foi? Que gol foi esse? Que ídolo que fez esse gol? Era essa a pergunta. Tupanzinho, 16 de dezembro de 1990, no rebote do Fabinho.
Gol do título brasileiro de 1990. Olha, 90% das pessoas acertaram a resposta, escreveram Tupanzinho, todo mundo de parabéns, conhecendo a história do Corinthians. Agora a gente tem que escolher uma pessoa só para ganhar a caneca, né? Infelizmente, a gente tem que escolher uma pessoa por mês. Continua participando que mês que vem você pode ganhar. Agora, nesse mês de agosto, quem ganhou escreveu o seguinte: 100 mil pessoas lotaram o Morumbi naquele 16 de dezembro de 90. Corinthians e São Paulo faziam a segunda partida da final do Campeonato Brasileiro. E com o gol dele, Tupanzinho, o Timão conquistou o seu primeiro título nacional na segunda partida, no fatídico 16 de dezembro, apesar de jogar pelo empate, conseguindo uma nova vitória. Tupanzinho serviu o Fabinho, que chutou para a defesa parcial do Zete, e no rebote o camisa 9 empurrou para o fundo do gol. Dali até o final do jogo foi só festa pelo primeiro título brasileiro do Corinthians. Vai Corinthians, valeu galera do Podcast Timão, vocês são demais. O vencedor é de Itaquecetuba e o nome dele, Rogério Alves de Jesus. Atenção, Rogério Alves de Jesus, parabéns para você. A gente vai entrar em contato contigo para combinar como é que você vai receber essa caneca do Podcast Timão, caneca oficial do Corinthians, Rogério Alves de Jesus. Pessoal, essa primeira promoção deu muito certo, mas outras vêm por aí. A gente fala a partir do próximo podcast qual vai ser a promoção do mês de setembro, tá bom, Vessone, Teleco e Vitão? Tá excelente. Beleza. Qual será o próximo brinde, hein, Marcão? Só saberemos no próximo podcast? Vocês querem escolher já? Vamos escolher, ó. Tem camisa, tem... O que tinha mesmo? Agora eu não lembro, cara. Você me pegou de surpresa. Alaranjada? Tem alaranjada? Não, tem camisa, tem boné e tem... O que mais? Tem um monte de brinde, cara, que a gente vai dar pro ouvinte do Podcast Timão. Vamos dar camisa já mês que vem? Que não é camisa laranja, não é camisa de jogo, é uma camisa oficial do Corinthians, mas não é a camisa de jogo, é daquelas camisas que você usa no dia a dia, passeio. mas oficial do camisa de passeio, isso mesmo. Vamos dar camisa então em setembro? Fechado. Mês de aniversário, acho uma boa. Legal, mês de aniversário, valendo então a partir de agora uma camisa oficial do Timão, camisa de passeio. Você manda e-mail pra gente no podcasttimão@gmail.com e o Vessone vai pensar na pergunta. Enquanto ele pensa na pergunta, tem a pergunta e depois no corpo do e-mail você responde por que você quer ganhar a camisa, mas no assunto do e-mail, a resposta da pergunta que o Rodrigo Vessone vai fazer. Enquanto ele pensa, estão dizendo que o campeonato tá comprado, Teleco. O Corinthians comprou o Campeonato Brasileiro? Olha, cara, eu tô participando disso aí, é um consórcio, são 60 vezes no cartão de crédito. Que isso? Como Para não? Você não com acredita isso. em mim, rapaz? Em termos disso, não. Aliás, muita gente que fala que o campeonato tá comprado precisava provar, né? Precisava falar quem comprou, quem pagou pra quem. Aliás, teve um pênalti na quinta-feira, né? Santos e Chapecoense que não mudou nada. O Santos ganhou 3-1, jogou muito melhor. Mas foi o terceiro pênalti inventado dos 7 que teve pro Santos. No dia que o Corinthians ganhou do Fluminense com um gol absurdamente anulado do Fluminense, teve os lances de Ponte Preta e Cruzeiro, teve Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, teve mais um jogo que teve um erro bizarro de arbitragem que eu não tô lembrado agora de cabeça. O Palmeiras e Goiás teve 3 erros absurdos. Goiás e Palmeiras teve 3 erros absurdos de Goiás. Teve um lance que o Corinthians está envolvido, parece também, que foi Itália e Malta, que o cara fez o gol com a mão na Itália, que eu acho que foi coisa do Corinthians. Enfim, o Corinthians é o único time do mundo que ganhou o estádio e tem que pagar, né? A mesma pessoa que faz... Tem vários graus de anti, né? Mas o anti mais patético é aquele que diz que o Corinthians ganhou o estádio, mas que não vai conseguir pagar. Como você não paga uma coisa que é na faixa? Eu que sou meio loiro, né? Queria entender essas coisas, assim, dos grandes gênios, dos grandes pensadores. Quando é só torcedor, eu acho ridículo, mas quando é torcedor de microfone, blog, fica mais patético ainda. O Vessone falou uma coisa, não é porque ele é nosso companheiro de podcast aqui, mas ele escreveu um negócio que eu achei genial no Twitter. Você
não admitir que o Corinthians foi beneficiado em alguns jogos pela arbitragem, o Vessone escreveu São Paulo, isso. por exemplo. É cretino. São Paulo contra o Fluminense? Né? Não, contra o São Paulo, eu acho que o Corinthians não foi beneficiado, pelo contrário, teve um negócio da expulsão do Felipe que eu achei injusto. Mas em alguns jogos, sim, o Corinthians foi beneficiado por erros de arbitragem. E não tô falando que comprou o juiz, nem que o juiz é ladrão, tô falando que foram erros de arbitragem. Agora, você não admitir também que o Corinthians é o melhor time do campeonato, tem o melhor ataque, a melhor defesa, melhor mandante, melhor visitante, melhor saldo de gols, também é cretinice. Então, que você admita que estão acontecendo muitos erros, sim, mas que o Corinthians merece ser líder do campeonato e está na frente dos outros. Tem gente que não admitiu que tinha mais. Tem gente que não admitiu que tinha 30 mil pessoas no Japão, Belo. O anti é de um fanatismo. Tem cara que é avô e não admite que a filha já namorou. Enfim, deixa eles. Mas, gente, eu tenho umas teorias também. Vocês sabem que a CBF tem interesse que o Corinthians ganhe, porque o interesse dela é que 30 milhões fiquem felizes e todas as outras fiquem infelizes. E a gente tem provas aí que o Marco Polo Del Nero é simplesmente o melhor amigo do André Sanches. Não, e outra, falando que pra Globo interessa que o Corinthians seja campeão brasileiro. Então, nos últimos 2 anos não interessava? Nos últimos 2 anos o cara da Globo lá que compra os campeonatos tava dormindo, porque o Cruzeiro que ganhou... Em 2008 o interesse é quem é essa Série B, né? É de um ridículo sem tamanho, né? E aí, Vessone, tá quieto? Você acha que comprou mesmo? É engraçado. Mais ou menos tudo que vocês estão falando. Eu até pus isso realmente no Twitter. Acho que é a maneira que eu tentei resumir a história. É cretino a pessoa tentar esconder de que essa diferença de 7 pontos do Corinthians pro Atlético, vice-líder, ela só foi conquistada sem a ajuda do árbitro. Isso seria cretino da parte de qualquer um falar isso, porque teve ali o erro contra o São Paulo, teve um erro ontem que poderia ter mudado o jogo, obviamente, teve o erro do Avaí também. Então, assim, os 7 pontos não era para estar 7 pontos de diferença. Só que ao mesmo tempo também é cretinice a pessoa que simplesmente só fala disso e esquece a campanha. Já são 24 jogos. O time, como você disse, é o melhor mandante, melhor visitante, tem o segundo, terceiro melhor ataque, a melhor defesa disparada, é o melhor saldo de gols, é o que menos perdeu, é o que mais ganhou, enfim, não tem muito o que falar. Então é o que mais provoca choro também. De verdade, é desse jeito. Eu respeito a pessoa que fala as duas coisas. Que o time é tudo isso mesmo, porque os números são inegáveis, e que também foi beneficiado em alguns jogos, e por isso a diferença de 7 pontos ela existe. Ok, se você esquecer de falar de um dos dois, pra mim, na minha visão, é sacanagem, é cretinice. Então, é só isso que eu penso em relação a isso. Então, o problema é esse, é de pessoas que só lembram de um lado e esquecem do outro. Isso pra mim é o X dessa questão toda, mas eu continuo achando que a culpa é muito do Corinthians. Acho que amanhã até vai ter uma coletiva, enfim, o Corinthians vai se posicionar, e estava na hora mesmo de se posicionar. O Corinthians sempre ficou muito quieto em relação a isso, fica assumindo e todo mundo deitando e rodando, deitando e fazendo de tudo, e levando o nome do clube pro limbo, enfim, etc. Eu sempre falei isso, o Corinthians pra mim fica muito quieto, não faz nada. Deveria, inclusive, muitos de blogs e esses blogs de tiração de sarro, de brincadeira, ou personagens jornalistas que se tornam personagens de televisão, até se fantasiando, etc. Isso daí, tudo pra imagem do clube é muito ruim. O clube deveria tomar alguma providência em relação a isso, porque isso não é jornalismo, isso é uma outra coisa, e o clube poderia até tomar algum tipo de atitude. Mas, enfim, só fica em silêncio, não fala nada. Amanhã, nesta sexta-feira, aparentemente o clube vai se pronunciar pela primeira vez. Enfim, acho que o torcedor também está solicitando que o clube se pronuncie. Acho que mais do que justo, e demorou até muito. Então agora é esperar. Tem toda essa situação, qualquer erro. O Santos, como o Vitão falou, foram 7 pênaltis no campeonato, e 3 completamente ridículos, escandalosos, não existiram. Os jogadores tropeçaram na grama, enfim, um absurdo. E aí ninguém fala muita coisa, não acontece. O Dorival, se não me engano, teve a coletiva inteira, não foi perguntado uma vez sobre isso. E o Tite, na verdade, ontem foi massacrado com essas perguntas, etc. Então, acho que é um pouco essa diferença mesmo também de repercussão. É óbvio, teria que ser um pouco maior, porque o Corinthians é líder do campeonato, disputa o campeonato, e os outros não. Ok, eu entendo que tem que ser um pouco maior mesmo, mas é que é muito maior de um lado e quase nenhuma fala muito do outro. Então, é muito complicado nesse sentido.
E tem algumas coisas também que não dão pra entender. Por exemplo, o caso do Santos. O Santos e o Palmeiras é uma coisa engraçada. O Santos teve 7 pênaltis no campeonato. O Palmeiras é um dos melhores ataques, se não me engano, o segundo melhor ataque. E não teve nenhum pênalti a favor. É meio louco isso, né? Agora, você falou dos jornalistas, Vessone, a gente sabe, somos todos jornalistas e eu há um não, negócio. Eu não. O Teleco não, mas o Teleco entende bastante também. Há um negócio chamado credibilidade. Então, se você vai muito para um lado, vai muito para o lado da brincadeira, é claro que hoje o jornalismo é mais descontraído, a gente brinca, aqui no podcast mesmo a gente brinca bastante. Agora, se você faz uma coisa que vai contra o jornalismo, você perde credibilidade. As pessoas não vão mais te ouvir, as pessoas não vão mais acreditar no que você está falando. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você fala quando você é um jornalista. O que o presidente do Corinthians tem que fazer, eu acho, e acho que vai fazer, é responder aos outros presidentes. Porque o presidente do Atlético Mineiro está insinuando, o presidente do Atlético Paranaense já insinuou, o presidente do Fluminense ontem, o presidente do Fluminense, falar que o campeonato está perdendo a credibilidade. Piada, né? Não, é brincadeira. O presidente do Corinthians tem que responder... desde 2000 devendo a Série B, né? E o vice-presidente, que é o Bittencourt, né, que é o vice-presidente, que foi o advogado que fez a virada de mesa, falar que é uma sujeira, que não sei o quê, que o campeonato tá perdendo a credibilidade. Eu acho que o presidente do Corinthians tem que responder aos outros presidentes e cobrar provas, porque eles ficam jogando isso no ar para fazer pressão, obviamente, e até para passar um pouco o pano dos times deles, né, que estão perdendo jogos, que estão empatando partidas, que estão jogando mal. E o presidente do Corinthians tem que cobrar dos outros presidentes uma postura mais neutra, já que eles estão respondendo na mesma altura, de presidente para presidente, né, Vitão? Concordo. O Corinthians tem que fazer a parte dele institucionalmente. Concordo com o Vessone, que ficou muito quieto. Isso não é de agora, aconteceu na Libertadores, que o Aidar, com todos os dentes na boca, deu um chilique na véspera do Sandro Meirahich operar o Corinthians contra o São Paulo naquele jogo lá, que expulsou o Mendonça num lance que ele deu amarelo pro Luiz Fabiano, deu cartão pro Luiz Fabiano por como fala? Por simulação. Como que pode o jogador ser expulso numa suposta agressão que o outro simulou? Então não é de agora que o Corinthians tem ficado quieto em relação a isso. Agora é de presidente para presidente. Agora eu acho que o Corinthians não tem que responder a quem faz circo. Assim, quem faz circo, quem faça o circo dele, né? Dar mais atenção. Concordo. Eu acho que dá mais barulho quando você dá atenção. Enfim, porque quando é circo, as pessoas não levam a sério, né? Tratam como circo. Agora, quando é pressão de dirigente, de cartola, aí tem que se defender, enfim, se for acusado. Agora, responder a palhaço, quem responde a palhaço é o palhaço. Agora, quem responde a presidente é presidente. Não sei então, mas presidente é torcedor também? Porque eu só vejo esse tipo de coisa. Eu vou assistir, por exemplo, televisão, parece que todos os programas são de entretenimento, não são de jornalismo. Aí eu vejo esse show dos presidentes aí, também fica difícil. Pra torcedor, tá complicado. Vessone, pensou na pergunta? Eu tava tentando pegar alguma pergunta até um poupouco mais recente aqui, não me veio nada ainda na cabeça dela, pra te falar a verdade. Olha que eu te dei mais tempo, hein? Não, foi. Pra mim foi de supetão, hein? Eu pensei em alguma coisa relacionada até estádio, por exemplo, como tá se falando muito ainda de estádio e tal. Lembrando alguma coisa dos estádios antigos. Se alguém tiver uma ideia aí que o Vitão... Vamos perguntar então contra quem o Corinthians estreou oficialmente o estádio de Itaquera. Qual o time? Pode ser? Mas é uma lembrança não gostei triste, disso não, viu, cara? Pô, vocês querem só pergunta positiva. Eu queria saber contra quem foi o último jogo no campo do Lenheiro, no Bom Retiro. Que tal essa? Nossa, o pessoal vai ter que o pessoal estudar, pô. O pessoal vai ter que dar um Google aí. Não tem uma mais fácil, não, Teleco? O Belo vai receber menos e-mails dessa vez, hein? Então, eu tô pensando nisso. Acho que o pessoal vai depender muito do Google. Vamos fazer uma pergunta mais simples, pro pessoal poder participar. Porque o legal é a participação. Posso fazer uma de cabeça? Pode fazer outra, pode fazer. Puxa, agora que eu tinha uma boa... Então vou falar. Eu queria falar. Ontem o Marcial fez um golaço, né? Ele praticamente estreou no time ontem. E também teve um muito jovem, que hoje é comentarista, estreou muito jovem em Minas Gerais.
Vocês lembram que esse rapaz? Um dos Contra o mais Cruzeiro. novos. Exatamente, um Contra dos o mais Cruzeiro, novos. e na mesma partida da estreia do Ronaldo Fenômeno. Isso, ele não fez gol aquele jogo, mas ele foi bem, um dos mais novos. Contra o Cruzeiro em Minas Gerais, na partida em que o Ronaldo Fenômeno estreou pelo Cruzeiro, um cara formado na base do Corinthians estreou, depois foi campeão, foi jogar na Europa, na Inter de Milão, e hoje é comentarista de futebol. Isso mesmo, Teleco? É ele mesmo. O Corinthians ganhou, se eu não me engano, 2x0 esse jogo. É, verdade. Eu lembro desse jogo. Aconteceu em 1994, não foi? Se não me engano. 93, eu acho. 93. Então tá feita a pergunta. Você responde: quem é esse jogador que estreou contra o Cruzeiro em 93, na mesma partida em que o Ronaldo estreou pelo time de Minas Gerais, depois foi jogar na Europa, teve muito sucesso na carreira e hoje é comentarista de rádio e de televisão. Não sei se ele tá na rádio ainda, mas tá na televisão. Enfim, você responde quem é esse cara no assunto do e-mail e no corpo do e-mail, por que você quer ganhar uma camisa oficial do Corinthians, uma camisa de passeio do Timão. A gente já falou muito por hoje, podcast Timão volta depois do jogo contra o Palmeiras, falando, por que não, de futebol e não mais de tanta polêmica assim, fora do campo. Vamos falar um pouquinho mais de futebol, tomara, né, que os assuntos sejam mais dentro do campo do que fora dele, mas é claro que no podcast falando Timão de futebol, a gente comenta tudo que estão falando, né, Vitão? Rapidinho, só falando de futebol, Renato Augusto e o Wendel jogam domingo? Renato Augusto joga, o Wendel não. E o Bruno Beleza, Henrique talvez jogue. Bruno Henrique é dúvida. Vitão, um abraço, até o próximo. Um abraço, vai Corinthians. Falou, Vessone. Valeu, um grande abraço a todos. Tchau, tchau, Teleco. Boa noite e vai, Corinthians.